Irmãos, antes de abrirmos a palavra de Deus mais uma vez, nessa noite, nós iremos ao Senhor mais uma vez em oração. Nós iremos mais uma vez nos colocar diante do Senhor, colocar nossas vidas, a vida da igreja, e também usaremos esse momento para nos prepararmos para ouvirmos a voz do Senhor sendo pregada, ouvindo a palavra do Senhor sendo pregada, ouvindo a voz do Senhor em nosso meio. Vamos mais uma vez orar ao Senhor, fechar os nossos olhos, nos colocar diante dele e assim também nos prepararmos para ouvir a palavra de Deus. Vamos orar. Senhor, nós mais uma vez adentramos, ó Deus, na tua presença. Depois de já termos louvado o Senhor, confessado os nossos pecados, ouvido a respeito do teu perdão, já lido as porções da tua palavra, e nós, ó Deus, mais uma vez nos colocamos diante do Senhor, Pai, para nesse momento rogar por nossas vidas, rogar pela igreja, rogar, Senhor Deus, especialmente nesta noite, pela pureza da tua igreja, pela santificação da tua igreja. A verdade, Senhor Deus, é que nesse mundo em que nós vivemos, nós somos constantemente assediados pelo pecado, assediados pela impureza, assediados pela imoralidade. Constantemente, Senhor Deus, nós somos tentados. E por isso, ó Pai, nós rogamos ao Senhor a ajuda que vem do alto, a ajuda que vem do Senhor, para nos sustentar, para nos fortalecer, para nos livrar das tentações do maligno, para não permitir que venhamos cair em pecados. Ó Deus, sustenta o teu povo, ó Pai. Como é difícil viver uma vida santa nesse mundo, mas é a essa vida que nós somos chamados. Nós somos salvos por Cristo Jesus, nós recebemos por graça a tua salvação, nós somos libertos pelo Senhor. O Senhor morreu na cruz e nos comprou com um alto preço. E por isso o Senhor também nos chama a viver em novidade de vida, dedicando não só a nossa alma, mas o nosso corpo para a tua glória. Nos ajuda, Senhor Deus, a vivermos dessa forma nesse mundo. Abençoa, Senhor Deus, os jovens da nossa igreja. Abençoa, ó Deus, as suas lutas pela pureza. Abençoa, Senhor Deus, os casamentos da nossa igreja, para que possa existir, ó Deus, um leito santo em cada um dos nossos lares. Abençoa, Senhor Deus, as nossas famílias, os nossos filhos, as nossas crianças, para que desde a pequena idade, Senhor Deus, elas já sejam preservadas da impureza desse mundo. Ó Deus, nos guarda nesse mundo mau. Ó Deus, nos santifica nesse mundo mau, para que a tua igreja seja luz, para que a tua igreja represente e anuncie valores diferentes do mundo, para a tua honra e glória, para o louvor do teu nome, Deus. Essa é a nossa oração em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Nós vamos continuar nossas exposições na carta. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6. Com a graça do Senhor, nós iremos fazer a leitura a partir do versículo 12 do capítulo 6 até o fim do capítulo, até o versículo 20. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, nós iremos fazer a leitura a partir do versículo 12 até o versículo 20. Escute com fé, com atenção, o que diz a palavra de Deus. Ela nos diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago, e o estômago existe para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto o estômago quanto os alimentos. Porém, o corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor, e também nos ressuscitará pelo seu poder. Vocês não sabem que o corpo de cada um de vocês é membro de Cristo? E será que eu tomaria os membros de Cristo e os faria membros de uma prostituta? De modo nenhum. Ou não sabem que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Como se diz, os dois se tornarão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. Fujam da imoralidade sexual.
Qualquer outro pecado de uma pessoa que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês e que vocês receberam de Deus e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Vamos mais uma vez em oração ao Senhor, dessa vez rogando a graça de Deus para compreendermos as palavras do Senhor nessa noite. Senhor, nós lemos a Tua palavra. Mais uma vez, ó Deus, nós clamamos ao Senhor Teu auxílio. Desvenda os nossos olhos para ver, para enxergar a beleza da Tua lei, para ouvirmos a Tua voz por meio do Teu Filho Jesus. Nos lembra do Evangelho nessa noite. Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, não precisa de muito esforço para percebermos como nós vivemos num mundo cercado de imoralidades, como nós vivemos num mundo cercado por uma sexualidade exacerbada. Nós olhamos os comerciais de televisão e comerciais de carros, comerciais até mesmo de um presto-barba, de uma escova de dente, utilizam sexualidade para venda. Nós entramos na internet e rapidamente podemos ter acessos a conteúdos de cunho sexual ou de cunho até imoral. E a verdade, irmãos, é que nós vivemos no meio de uma sociedade corrompida em termos morais. É interessante perceber que a indústria que gira em torno do erotismo arrecada cerca de 2 bilhões de reais por ano no Brasil, e é uma indústria que aumenta cada vez mais sem limites. O Brasil já é o 10º país em consumo de pornografia no mundo, e a tendência é que essa situação piore, e até mesmo entre as mulheres esse consumo tem aumentado. E é impressionante perceber como a imoralidade do mundo, entre homens, mulheres, jovens, ela tem se desenvolvido a cada dia, onde nós temos também como consequência disso namoros cada vez mais liberais, relacionamentos cada vez mais liberais e assim por diante. O que nós vemos nesse mundo, irmãos, é um contexto extremamente difícil, e é o que nós observamos também aqui na carta de Paulo aos Coríntios. Paulo está lidando com uma sociedade muito semelhante à nossa, nos termos da imoralidade, da facilidade à imoralidade. E como nós temos visto com o passar das semanas, a igreja de Corinto está de fato infectada, irmãos, pelo modo de pensar pecaminoso do mundo à sua volta. E isso incluía também os relacionamentos sexuais na vida daquela igreja. Nós observamos então como aquela igreja estava influenciada pelo pensamento do mundo. Nós vimos como isso gerava divisões na igreja. Nós vimos como isso também gerava casos de disciplina na igreja. E nós vimos também no capítulo 6 que isso gerava questões até de disputas judiciais entre irmãos. E tudo isso Paulo lembrou, ou tem lembrado a esses irmãos, que eles precisam viver pelo Evangelho de Cristo, que eles precisam entender que o Evangelho de Cristo transforma não só os nossos corações, mas transforma as nossas vidas, a nossa prática. E agora, na segunda parte do capítulo 6, o apóstolo volta a tratar de um tema delicado, que é o tema da imoralidade sexual. Ele já tratou desse tema no capítulo 5, quando ele falou do caso daquele homem que tinha um relacionamento com a mulher do seu pai. Nós vimos isso. Mas agora ele volta a tratar do assunto, não de maneira tão específica, tratando do caso desse homem, mas de uma maneira mais ampla, mais geral. O que nos mostra que, muito provavelmente, a imoralidade não era a culpa somente de um homem na igreja. Pelo contrário, a imoralidade era um pecado cometido por vários membros daquela igreja, por várias pessoas daquela igreja. A imoralidade em Corinto não estava restrita apenas àquele homem, mas estava ampliada, estava generalizada por vários irmãos daquela igreja. Infelizmente, o que nós vemos aqui é que a mentalidade da cidade de Corinto em relação à sexualidade e à imoralidade havia infectado a igreja, havia infectado os irmãos. E é diante dessa situação, então, que Paulo escreve, e ele trata, então, questões ligadas às imoralidades sexuais, ao pecado sexual, tentando lembrar a esses irmãos que eles foram redimidos, corpo e alma, com o propósito de glorificar a Deus, de exaltar o nome do Senhor Jesus. E é por isso, então, que Paulo vai dar a exortação no versículo 18: fujam da imoralidade sexual.
E através desse propósito de Paulo de exortar a igreja a viver para a glória de Deus, tanto na alma como no corpo, nós aprenderemos nessa noite que nós fomos redimidos por Cristo para glorificar a Deus no corpo. Nós fomos redimidos por Cristo para glorificar a Deus no corpo. E Paulo vai apresentar algumas razões pelas quais nós devemos fugir da imoralidade. Eu creio que ele vai apresentar pelo menos seis razões aqui, pelas quais nós devemos fugir da imoralidade. Nós vamos ver cada uma delas. A primeira razão que Paulo vai apresentar nos versículos, a partir do versículo 9 até o 13, é que o nosso corpo ele não foi feito para a imoralidade, mas ele foi feito para Deus, e o próprio Deus para o corpo. Veja os versículos 9 e 10, onde Paulo vai nos mostrar alguns slogans, alguns pensamentos da igreja de Corinto. Versículo 9 nos diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago, e o estômago existe para os alimentos, mas Deus destruirá tanto o estômago quanto os alimentos. Porém, o corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Perdão, irmãos, eu acabei citando o versículo 9, não é isso? Perdão, é o versículo 12 e 13 do texto que nós lemos. Perdão. Então veja, irmãos, que nesses versículos 12 e 13 que nós acabamos de ler, nós começamos a perceber como o apóstolo Paulo, ele cita algumas frases, alguns slogans que eram ditos pela igreja de Corinto. Se você observar na sua tradução, provavelmente essa frase, todas as coisas me são lícitas, ela está em aspas, entre aspas. Isso mostra que essa frase não é de Paulo, mas essa frase é da igreja de Corinto. Provavelmente Paulo está citando o que aqueles irmãos pensavam, o que aqueles irmãos diziam entre si, e então Paulo passa a corrigir o pensamento dos irmãos, passa a corrigir a compreensão daqueles irmãos a respeito dessas coisas. E ao que parece, era costume naquela igreja que as pessoas dissessem: todas as coisas são permitidas, todas as coisas são lícitas. Ou seja, ao que parece naquela igreja, os irmãos usavam da liberdade cristã, do perdão, da graça do evangelho, para dizerem que eles podiam fazer qualquer coisa. Afinal de contas, ao que parece, existia na igreja de Corinto um pensamento, assim como existia na sociedade grega, de que o corpo não era tão importante assim, que o mais importante era de fato a alma. E como Jesus Cristo, ele salvou, redimiu as nossas almas, o corpo não era tão importante assim. Tanto é, irmãos, que no capítulo 15 dessa carta, Paulo vai usar o maior capítulo da carta para falar só da ressurreição do corpo, porque existiam alguns irmãos na igreja que não acreditavam que Jesus Cristo iria ressuscitar os nossos corpos. Por quê? Porque eles não valorizavam o corpo, eles imaginavam que o pecado que era cometido no corpo basicamente não contava diante de Deus. Em outras palavras, eles imaginavam que eles podiam fazer qualquer coisa e Deus não enxergaria isso como um pecado. Por isso eles diziam: todas as coisas me são lícitas. E é por isso que Paulo então vai responder esses irmãos dizendo: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. E aqui Paulo, irmãos, admite que sim, existe uma liberdade para o cristão. É lógico que a liberdade do cristão não é geral, não é total. Pelo contrário, nós somos limitados pela lei de Deus. Quando a lei de Deus diz não adulterarás, nós não podemos adulterar. Quando a lei de Deus diz não matarás, nós não devemos assassinar alguém. Isso é óbvio. Mas existem certas coisas na vida onde Deus claramente nos dá liberdade. E nós podemos então usar dessa liberdade, mas Paulo adverte com sabedoria. Porque embora nós tenhamos liberdade e as coisas para nós sejam lícitas, nem todas convêm. Nem todas as coisas, irmãos, são benéficas para nós, mesmo que nós possamos utilizar delas. E aqui nós podemos pensar em algumas áreas como exemplo disso. Por exemplo, comer é lícito, comer é permitido para nós, mas nem sempre comer é benéfico. Existem ocasiões onde nós não devemos comer demais. E além disso, como o Paulo vai dizer, todas as coisas são lícitas, mas nós não devemos nos deixar escravizar por nenhuma delas. Ou seja, por mais que comer seja permitido, você não pode se tornar escravo da comida. A mesma coisa com as bebidas.
Por mais que seja permitido ao crente beber ou consumir bebida alcoólica, se ele se torna dominado por essa bebida, ele está sendo, de fato, aprisionado por uma liberdade, e acaba que a liberdade se torna em uma prisão, e nesse sentido ele está pecando contra o Senhor. É aquilo que Paulo fala na mesma carta, em outra carta sua, na carta aos Gálatas, quando ele lembra que a nossa liberdade deve ser utilizada para o bem e não para o mal. Por isso que quando nós utilizamos a nossa liberdade para fazer o mal, nós estamos pecando contra o Senhor, porque Deus nos deu liberdade para usarmos para o bem. Em outras palavras, nós podemos comer, nós podemos beber, nós podemos nos divertir, nós podemos fazer diversas coisas na vida, mas todas essas coisas devem ser feitas com sabedoria, para que nós não sejamos dominados por nenhuma delas e para que também nós não venhamos a abusar de nenhuma delas. Veja que é interessante também que no versículo 13, Paulo está citando novamente aquilo que os coríntios pensavam. Ele cita mais um slogan, quando ele diz o seguinte: os alimentos são para o estômago e o estômago existe para os alimentos. Isso parece ser um ditado, irmãos, da época. Não necessariamente um ditado, mas palavras que eram ditas constantemente pela igreja. E o pensamento é esse: olha, se eu tenho estômago, se eu tenho barriga, é para comer. E se tem comida, é para eu comer também. Só que a grande questão, irmãos, é que esse tipo de raciocínio estava sendo utilizado em analogia para permitir a imoralidade sexual. O raciocínio parece ser o seguinte: olha, se eu tenho estômago, é para comer. E se eu tenho um corpo, é para desfrutá-lo dele sexualmente. E esse era o problema que Paulo está corrigindo, porque Paulo cita: os alimentos são para o estômago para os alimentos, mas logo em seguida ele diz: mas Deus destruirá tanto o estômago quanto os alimentos. Ou seja, Paulo admite que sim, o nosso estômago foi criado para servir ao alimento, para receber o alimento deve ser consumido por nós, mas nós não devemos esquecer que essa realidade é passageira. O alimento, os nossos desejos nesse mundo não são as coisas mais importantes na vida. E é esse tipo de questão que Paulo está corrigindo aqui. Paulo está corrigindo uma visão errada daqueles irmãos. E qual era a visão errada? Eles imaginavam que o corpo deles existia para satisfazer as suas próprias vontades. E Paulo faz questão de lembrar que as coisas não são bem assim. Paulo faz questão de lembrar que os desejos dessa vida, que os apetites dessa vida não durarão para sempre. A resposta de Paulo, então, serve para corrigir uma falsa e perigosa compreensão daqueles irmãos, porque eles queriam aplicar o mesmo raciocínio aos relacionamentos sexuais. E é por isso que Paulo vai dizer ainda no versículo 13: porém, o corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Veja, irmãos, que esse tipo de pensamento, esse pensamento de que o corpo foi feito para as relações sexuais, assim como o estômago foi feito para receber a comida, era comum não só na igreja, na verdade era comum na sociedade daqueles dias. E é por isso que também a igreja estava com aquele tipo de pensamento, porque a igreja estava refletindo uma compreensão da sua própria época. E aqui eu gostaria de citar para você uma citação de um filósofo chamado Cícero, onde ele falava sobre esses desejos sexuais. E veja o que ele diz. Ele não era cristão, obviamente, ele não era crente, né? Ele é até anterior ao nascimento de Cristo. Perceba então o que ele fala sobre esses desejos sexuais e veja se isso não é algo terrível. Ele diz o seguinte: se houver alguém que pense que os jovens devem ser proibidos de ter relações até mesmo com prostitutas, essa pessoa é sem dúvida extremamente rígida. Mas a sua opinião é contrária não só à liberdade desta época, mas também ao costume e às concessões de nossos antepassados. E aí ele pergunta: pois quando isso deixou de ser uma prática comum? Quando foi censurado? Quando foi proibido? Quando, de fato, aquilo que é permitido deixou de ser permitido? Veja, irmãos, isso é um filósofo do período ali do apóstolo Paulo, do período do Senhor Jesus Cristo e do período da igreja de Corinto. Alguém que questiona, nós não devemos reprimir os nossos jovens. Se os nossos jovens quiserem ter relações sexuais com prostitutas, isso é normal, eles devem viver dessa forma.
E era esse tipo de pensamento que existia na sociedade de Corinto, e era esse tipo de pensamento que estava entrando na igreja. Infelizmente, irmãos, alguns membros da Igreja de Cristo estavam se comportando dessa forma, imaginando que o corpo que Deus deu a eles era para ser usado na imoralidade, para a própria satisfação e assim por diante. O que nós percebemos, irmãos, é que, embora os anos tenham passado, a nossa sociedade não é tão diferente assim da sociedade de Corinto. Hoje nós temos as mesmas justificativas, ou eu diria mais, nós temos justificativas mais modernas, mais complexas para os prazeres sexuais. Nós justificamos os impulsos sexuais como questões naturais, até mesmo hormonais e assim por diante. E acaba se justificando as imoralidades. Quando nós encontramos, por exemplo, um jovem que fica com diversas meninas diferentes ou namora com diversas meninas, logo se justifica, não, porque é a idade mesmo, ele está com os hormônios à flor da pele, isso é assim mesmo. Quando nós vemos, por exemplo, adolescentes em relacionamentos liberais, ou assistindo aquilo que não deveria assistir, consumindo pornografia, nós justificamos, isso é a idade, é os hormônios, é a adolescência. E, infelizmente, irmãos, esse tipo de justificativa mundana e pecaminosa entra muitas vezes na igreja. Isso havia acontecido na época do apóstolo Paulo. As pessoas estavam cometendo pecados sexuais, estavam justificando isso com esse tipo de pensamento. Deus fez o corpo para aproveitar. Deus fez o corpo para satisfazer os nossos desejos. Então nós devemos viver dessa forma. E Paulo está dizendo, vocês não devem usar a liberdade que vocês têm para isso. Vocês devem lembrar que o corpo não foi criado para a imoralidade, mas ele foi criado para o Senhor. Nós somos lembrados, irmãos, nessa noite, que Deus criou o nosso corpo não para os prazeres, mas para Ele mesmo. O nosso corpo foi dado e redimido por Deus em Cristo. Isso inclui o governo dele sobre nós. Como nós veremos melhor adiante, a redenção de Jesus Cristo não serviu só para a nossa alma, mas também para o nosso corpo. Nós fomos salvos por completo. E justamente por isso nós devemos fugir da imoralidade, porque o nosso corpo não é nosso e não é para os nossos prazeres. Ele é para Deus. E o próprio Deus está em favor do nosso corpo. Ele quer o bem do nosso corpo, Ele quer a saúde do nosso corpo, Ele quer que o nosso corpo de fato seja usado para a sua honra e glória. Nós devemos, irmãos, fugir da imoralidade, em primeiro lugar, porque o nosso corpo não foi feito para a imoralidade. Ele foi feito para Deus e Deus está para o nosso corpo. Em segundo lugar, Paulo vai nos dar uma outra razão para fugirmos da imoralidade. Ele vai dizer que Deus que ressuscitou a Jesus nos ressuscitará pelo seu poder. A segunda razão pela qual nós devemos fugir da imoralidade é porque o Deus que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos é o mesmo que irá ressuscitar os nossos corpos. Veja essa verdade no versículo 14, que nos diz assim: Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará pelo seu poder. Veja, irmãos, que aqui o apóstolo Paulo ele nos lembra de uma verdade fundamental da fé cristã, que é a própria ressurreição de Cristo. Ele está lembrando, o Senhor Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. E a gente pensa, então, mas o que isso tem a ver, então, com o pecado da imoralidade? O que isso tem a ver, então, com o pecado da imoralidade sexual? Paulo vai dizer logo em seguida, o mesmo Deus que ressuscitou o Senhor Jesus Cristo também nos ressuscitará. O princípio que nós temos aqui, irmãos, é que a ressurreição de Cristo nos ensina que não só a alma, mas o nosso corpo é valioso para Deus. Porque quando Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, Ele não foi ressuscitado apenas a sua alma, mas o corpo de Cristo foi ressuscitado, de maneira que os discípulos puderam tocar em Jesus, ver Jesus. E Paulo nos diz que nós também seremos ressuscitados. Jesus Cristo foi ressuscitado pelo poder de Deus e nós também seremos ressuscitados pelo poder de Deus. Isso nos ensina, irmãos, que o nosso corpo tem um propósito eterno. Ao contrário do que alguns imaginam, o nosso corpo não foi criado para virar pó e permanecer no pó para sempre. Sim, é verdade. Se nós morrermos,
antes do Senhor Jesus Cristo voltar, o nosso corpo voltará para o pó. Mas esse não é o fim do nosso corpo. Pelo contrário, a palavra de Deus nos ensina que nós ressuscitaremos dentre os mortos. E nós teremos o nosso corpo transformado, glorificado como o corpo de Cristo. E é por isso que nós devemos lembrar que o nosso corpo tem um propósito eterno e não passageiro. Abra sua carta ainda em 1 Coríntios, agora no capítulo 15, aquele capítulo que fala sobre a ressurreição, e veja comigo os versículos de 20 a 24, onde Paulo ele vai argumentar exatamente isso, que Jesus Cristo ressuscitou primeiro, mas que nós iremos ressuscitar com ele. Assim diz a palavra do Senhor, 1 Coríntios 15, a partir do versículo 20. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias dentre aqueles que dormiram. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados, mas cada um por sua vez. Cristo primeiro, depois, quando ele vier, os que lhe pertencem. Veja, irmãos, que a ordem de Paulo é clara. Primeiro Cristo ressuscitou. Primeiro ele ressuscitou dentre os mortos, mas depois nós ressuscitaremos com ele. E Paulo, então, utiliza esse princípio da ressurreição para nos ensinar o seguinte: os nossos corpos ressuscitarão e permanecerão para sempre. Isso significa que o que nós fazemos hoje com o nosso corpo é importante. O nosso corpo, irmãos, não será destruído, ele não se perderá no pó da terra. Pelo contrário, os nossos corpos serão redimidos, glorificados por Cristo. E por isso, o que nós fazemos com o nosso corpo hoje é importante. Por isso, a forma como nós usamos os nossos corpos hoje é importante. E a grande questão que nós devemos entender nessa noite é que, será que a forma como nós usamos o nosso corpo hoje está de acordo com o propósito eterno de Deus para ele? Será que a maneira como nós lidamos com a nossa sexualidade hoje está de acordo com o propósito de Deus de nos ressuscitar dentre os mortos e de nos glorificar com Cristo? O que os nossos olhos têm visto? O que as nossas mãos têm tocado? Qual o tipo de relacionamento que nós temos nutrido? Quando nós nos entregamos, irmãos, à imoralidade, nós nos desviamos do propósito de Deus, não só da criação, mas até mesmo da redenção. Nós seremos ressuscitados e o que nós fazemos no corpo hoje importa. Devemos fugir da imoralidade, em segundo lugar, porque Deus ressuscitou a Jesus e Ele também nos ressuscitará pelo seu poder. Em terceiro lugar, nos versículos 15 a 17, nós veremos que a terceira razão que Paulo nos dá é que nós estamos em Cristo. Nós devemos fugir da imoralidade, porque nós estamos unidos a Cristo. Veja o versículo 15, o que nos diz. Vocês não sabem que o corpo de cada um de vocês é membro de Cristo? E será que eu tomaria os membros de Cristo e os faria membros de uma prostituta? De modo nenhum. E veja que a pergunta do início do versículo 15 aqui nos lembra da nossa relação especial com o nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo pergunta, vocês não sabem que o corpo de vocês é membro de Cristo Jesus? E aqui nós temos, irmãos, a lembrança de que a nossa união com Cristo não é apenas uma união espiritual. É uma união do próprio corpo. Paulo vai dizer que o nosso corpo está unido ao Senhor Jesus Cristo. E porque o nosso corpo está unido a Cristo, nós não devemos nos entregar à imoralidade. Essa é a razão da segunda pergunta que Paulo faz, quando ele questiona: será que eu tornaria os membros de Cristo e os faria membros de uma prostituta? A resposta de Paulo é corretíssima quando ele diz: de modo nenhum. Quando, irmãos, nós nos envolvemos com a prostituição e com outros tipos de imoralidade, nós estamos expondo um membro de Cristo ao pecado. Se o nosso corpo é membro de Cristo e nós então nos envolvemos em relacionamentos imorais, em prostituição, nós estamos expondo o próprio membro de Cristo à prostituição, ao pecado. E isso é algo impensável. Por isso que Paulo vai dizer, de jeito nenhum.
Nós somos chamados, irmãos, a fugir da imoralidade porque os nossos corpos estão unidos a Cristo e são membros dele. Nos unir a uma prostituta ou a outros tipos de imoralidade é expor o membro de Cristo, que é o nosso corpo, ao pecado. Como resume Thomas Schreiner, ele vai dizer: a relação entre os crentes e Cristo é notavelmente íntima, de tal forma que os crentes representam a Cristo naquilo que eles fazem com seus próprios corpos. Irmãos, nosso corpo no mundo serve como membro de Cristo e é uma representação do próprio Cristo, de maneira que as nossas ações com os nossos corpos representam o próprio Senhor Jesus Cristo. E é por isso que nós devemos nos lembrar da advertência do versículo 16. Veja o que o versículo 16 nos diz: ou não sabem que um homem que se une a uma prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, os dois se tornarão uma só carne. E aqui, irmãos, nós temos uma consequência evidente da nossa união com Cristo. Ele está dizendo, se nós somos membros de Cristo, se nós estamos unidos a Cristo, é impensável nós nos unirmos com uma prostituta. Por quê? Porque quando nós nos unimos com uma outra pessoa em um relacionamento imoral, nós nos tornamos uma só carne com ela. E é interessante lembrar que naqueles dias, nos dias de Paulo e nos dias de Corinto, existia um princípio, um costume de que relações sexuais com prostitutas era algo comum e até sem importância, não é? Essas mulheres eram vistas como meios de desfrutar de prazeres do corpo e assim por diante. Veja, por exemplo, a declaração de um escritor grego chamado Ateneu. Veja, é uma declaração terrível, mas eu faço questão de citá-la para que nós possamos entender o pensamento da época, que também não é tão diferente do pensamento de hoje. Veja o que Ateneu disse: mantemos amantes para o prazer, concubinas para o convívio diário, mas esposas para gerar filhos legítimos e para ter uma guardiã confiável dos nossos bens domésticos. Uma declaração terrível, onde esse homem diz que as esposas são para cuidar da casa e ter filhos, mas as amantes é que são para os prazeres, as prostitutas é que são para os prazeres. E era esse tipo de pensamento, irmãos, que existia em Corinto e que infelizmente parecia estar entrando na igreja. Esse tipo de pensamento, irmãos, não é tão diferente do que nós podemos encontrar em muitos círculos hoje em dia. E é por isso que Paulo então cita um texto do Antigo Testamento, ele cita Gênesis capítulo 2, quando ele lembra que um homem, quando se une intimamente com uma mulher, ele se torna uma só carne com ela. Paulo não está dizendo que a união sexual gera o casamento, isso não é o ponto, mas ele está lembrando que a união sexual é uma união tão íntima que torna os dois uma só carne. Ou seja, Paulo está mostrando aquilo que vocês acham que não tem consequência alguma, aquilo que vocês acham que não tem importância alguma, a palavra de Deus nos ensina que tem uma importância fundamental. A relação, irmão, sexual não é algo casual, sem importância. Pelo contrário, a relação sexual gera um profundo vínculo entre homem e mulher. E por isso, se um membro de Cristo se relaciona com a prostituta, ele não poderia imaginar que isso seria como algo simples ou algo fácil. A noção, irmãos, dos nossos dias, A noção dos nossos dias de sexo casual, sem compromisso, não existe, segundo as Escrituras Sagradas. Essa ideia tem cada vez mais tomado conta. E basta assistirmos uma novela, uma série, um filme ou qualquer conteúdo para percebermos que essa noção de sexo casual, sem compromisso, é cada vez mais comum. E as pessoas têm uma rotina de ter vários parceiros ao longo de semanas, meses e assim por diante. Mas o que Paulo está nos mostrando é que não existe sexo casual, não existe relação íntima sem compromisso. Pelo contrário, toda relação íntima gera um vínculo profundo, de tal forma que os dois se tornam uma só carne. Toda relação íntima produz marcas profundas no coração e no corpo de alguém. E esse é um dos motivos pelos quais o crente deve fugir da imoralidade sexual.
porque essas relações vão trazer consequências para o seu coração, vão trazer consequências para o seu corpo, vão trazer consequências para a sua própria vida. Não é algo simples, não é como comer uma pizza ou qualquer outra coisa nesse sentido. É algo profundo que marca a vida de alguém. E é por isso que Paulo vai nos dizer que existe algo maior ainda do que isso. No versículo 17, Paulo vai dizer que a união entre homem e mulher é algo profundo, mas a união que nós temos com Cristo é algo ainda maior. Veja o que Paulo vai dizer no versículo 17. Mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. Veja, irmãos, que Paulo já disse que nós somos membros de Cristo. Paulo depois diz que aquele que se une com uma mulher se torna uma só carne com ela, mas agora ele diz que aquele que está unido a Cristo se tornou um só espírito com Cristo. Ou seja, mais profundo do que a união entre um homem e uma mulher é a união entre um crente e Jesus Cristo. E é por isso que Paulo está dizendo, nós não devemos valorizar mais a união física entre homem e mulher do que a união que nós temos com Cristo. Porque se um homem e uma mulher se tornam uma só carne, nós somos um só espírito com Cristo Jesus. E é por isso que nós devemos fugir da imoralidade. Porque as relações sexuais e morais, elas mancham a nossa alma, mancham o nosso coração. Mas ainda mais do que isso, nós somos um só espírito com Cristo Jesus. Paulo ainda vai dizer no versículo 18, uma quarta razão. Nós devemos fugir do pecado, da imoralidade, porque esse pecado é contra o próprio corpo. Veja o versículo 18, o que ele nos diz. Fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. E aqui Paulo coloca como o fundamento dessa fuga da imoralidade essa ideia de que outros pecados são cometidos fora do corpo, enquanto a imoralidade é cometida contra o próprio corpo. E aqui, irmãos, aquilo que Paulo diz pode gerar algum tipo de dificuldade para a nossa compreensão, porque nós pensamos em outros pecados que são cometidos no corpo. Por exemplo, a glutonaria, é cometida no corpo. A embriaguez é cometida no corpo. Até o próprio suicídio, é um atentado contra o próprio corpo. Porém, irmãos, o que nós percebemos que o apóstolo Paulo está aqui tratando é que o pecado da imoralidade ele é diferente, porque em todos os outros pecados nós precisamos de algo externo a nós. Em outras palavras, nós precisamos de comida para sermos glutão. Nós precisamos de bebida para nos embriagar. Mas a imoralidade sexual, ela não necessita de algo fora do corpo. A imoralidade sexual, ela precisa apenas do seu próprio corpo. E quando Paulo, então, argumenta dessa forma, a gente percebe que Paulo está dizendo a imoralidade sexual é cometida com o próprio corpo e, por isso, ela é um pecado diferente dos demais. A imoralidade, irmãos, é um pecado que é cometido no corpo e contra o próprio corpo. E como nós já falamos, a união íntima provoca um laço profundo com outra pessoa, de maneira que nós deixamos marcas em nós. Quando nós falamos então dos pecados sexuais, nós devemos lembrar do poder destrutivo desses pecados. Nós devemos lembrar que eles deixam marcas no nosso corpo, que eles deixam marcas na nossa vida, e aqueles que já experimentaram esse tipo de pecado sabem que as marcas não são apagadas de forma tão simples assim. Pelo contrário, esse é um pecado que machuca, esse é um pecado que constrange, porque é um pecado que é cometido contra o próprio corpo, que é cometido com o próprio corpo. Quem já sofreu com esse tipo de pecado sabe como isso deixa marcas profundas para toda a vida de alguém. E é por isso, irmãos, que nós devemos orar pelos nossos filhos, educar os nossos jovens, pastorear o coração dos nossos jovens, para que eles não precisem enfrentar as marcas duras desse pecado em suas próprias vidas. Porque se desde jovens, desde crianças, eles não forem preservados da impureza desse mundo, eles vão crescer no meio dessa imoralidade e isso vai machucar o coração deles, isso vai perverter o corpo deles e vai deixar marcas profundas que vai durar a vida inteira. Marcas que podem afetar o casamento, marcas que podem afetar a criação dos filhos deles e assim por diante.
Nós devemos lembrar, irmãos, que esse é um pecado muito perigoso e por isso nós devemos fugir dele. Nós devemos pastorear o coração das nossas crianças, dos nossos jovens, dos nossos adolescentes, para que eles fujam desse pecado também. Em quinto lugar, no versículo 19, Paulo nos lembra mais uma razão para isso. Paulo nos lembra que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Veja o que o versículo 19 nos diz. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês e que vocês receberam de Deus e que vocês não pertencem a vocês mesmos? E aqui Paulo, mais uma vez, ele argumenta através de uma pergunta, né? Paulo está fazendo diversas perguntas aqui e nessa pergunta ele lembra o que nós somos em Cristo. Ele nos lembra que nós somos santuários, templos de Deus. E essa não é a primeira vez que Paulo fala isso nessa carta. Ainda no capítulo 3, Paulo falou isso, que nós somos templos de Deus, templos do Espírito Santo. Mas é interessante porque quando ele falou isso no capítulo 3, ele falou num contexto mais geral, no contexto da igreja como templo de Deus. Mas agora Paulo está falando de forma particular, ele está dizendo, cada crente, cada corpo, cada um de nós é templo individual do Espírito Santo de Deus. Os nossos corpos são templo do Espírito Santo de Deus. O Espírito habita em cada um de nós, no corpo de cada um de nós. E quando, irmãos, nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vemos que Deus habitava no meio do seu povo por meio de templos, de tabernáculos e assim por diante. Mas agora Paulo nos diz que nós somos habitações do Espírito Santo de Deus e justamente por isso, irmãos, ele se importa com a nossa pureza. É porque Deus habita em nós, é porque o Espírito habita em nós que Deus se importa com o nosso corpo. Deus se importa com a nossa pureza. Deus se importa com a pureza dos nossos casamentos. Deus se importa com a pureza do nosso namoro, com a pureza das nossas amizades. Deus se importa se nós estamos ficando com alguém aqui ou ali. Deus se importa com as roupas que nós vestimos. Deus se importa para onde nós olhamos. Deus se importa com o que nós assistimos. Deus se importa com as nossas mentes e com os nossos corações, irmãos. Deus se importa com aquilo que os nossos filhos assistem, com aquilo que os nossos jovens pesquisam na internet, com os relacionamentos e amizades que os nossos jovens têm nas escolas, com o nosso casamento. Deus se importa com o nosso corpo porque nós somos membros de Cristo e porque nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Deus se importa com o nosso corpo. Não se engane, Deus não enviou o seu Filho para morrer na cruz do Calvário apenas para redimir a sua alma. Ele enviou Jesus Cristo para redimir o seu corpo e a sua alma, você por completo. Nas palavras de Paulo, nosso corpo é santuário do Espírito Santo que nós recebemos de Deus. Deus se importa conosco e nos exorta a fugir da imoralidade porque Ele habita em nós. E em último lugar, no versículo 20, Paulo nos ensina que Deus nos ensina a fugir da imoralidade porque nós fomos comprados por um alto preço. Veja o que o versículo 20 vai nos dizer. Porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. E veja, irmãos, que a pergunta do final do versículo 19 nos lembra que nós não pertencemos a nós mesmos. E é justamente no versículo 20 que nós temos a resposta. A quem nós pertencemos? Se nós não pertencemos a nós, nós pertencemos a quem? E Paulo vai dizer, nós pertencemos àquele que nos comprou por um alto preço. E é interessante aqui que o verbo utilizado aqui é muito parecido com o que Paulo usa em outra carta sua. Abra na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 3. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 3. E veja comigo o versículo 13. E observe como Paulo fala de como Cristo, Ele nos resgatou, Ele nos comprou. Gálatas 3:13. Assim diz a palavra de Deus, Gálatas 3:13. Cristo nos resgatou, nos comprou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro.
E a ideia é clara, irmãos, a ideia de compra, de redenção, a ideia de que nós fomos comprados, libertados por um alto preço, o preço do sangue do Senhor Jesus Cristo. Ele entregou a sua vida por nós, para que nós fôssemos comprados por um alto preço. O sangue de Cristo foi derramado em nosso lugar. Tudo isso para nos comprar, para que nós não pertencêssemos mais a nós mesmos, mas para que agora nós fôssemos propriedade dele, servos dele, filhos deles, um povo redimido, salvo, liberto por ele. E uma vez que nós fomos comprados por Cristo, Paulo então exorta no versículo 20: glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Irmãos, nós fomos comprados por preço para glorificar a Deus em nossos corpos, para vivermos para a sua honra e glória por completo, em nosso coração e com os nossos corpos. E aqui o contexto deixa claro que Paulo está falando aqui da pureza, da fuga da imoralidade. O ponto, irmãos, é que nós, por pertencermos a Cristo, devemos viver em pureza e santificação. Nós não fomos comprados para viver em pecado. Nós não fomos redimidos para continuar na impureza. Nós não fomos resgatados para viver como o mundo vive. Nós fomos resgatados pelo precioso sacrifício de Cristo para viver uma vida transformada, para vivermos em novidade de vida. E é por isso que nós devemos dedicar os nossos corpos para a glória de Deus. Aquilo que nós vemos, aquilo que nós tocamos, a forma como nós nos vestimos, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós fazemos com o nosso corpo, todas essas coisas devem ser feitas para a glória de Deus, porque nós fomos comprados por um alto preço. Eu gostaria então de lembrar a você que luta contra os pecados sexuais, de que nós somos de Cristo. Eu gostaria que você, na sua luta, se lembrasse do que você é em Cristo, porque é exatamente isso que Paulo está nos lembrando aqui. Paulo está nos lembrando de quem nós somos em Cristo. Eu gostaria que você pensasse nisso, que você refletisse sobre isso. Você foi comprado, redimido e resgatado por Cristo Jesus. Ele morreu e ressuscitou por nós, por você, para que você fosse resgatado por completo, corpo e alma. E não só isso, Deus promete também que você vai ser ressuscitado dentre os mortos, que você vai ter um corpo glorificado como o corpo de Cristo. O seu corpo, irmão e irmã, não foi criado para a imoralidade. Seu corpo foi redimido para a ressurreição, para a glória. Por isso, quando você estiver na luta contra o pecado, na luta contra as tentações desse mundo extremamente sensualizado, lembre de quem você é em Cristo. Lembre-se que agora o seu corpo não pertence mais a você, mas o seu corpo é de Cristo. Lembre-se que o seu corpo não tem como propósito satisfações passageiras, mas uma ressurreição para a vida eterna. Lembre-se que o seu corpo foi redimido para a ressurreição, para a glória. Por isso, honre a Cristo no teu corpo. Glorifique a Deus com a sua vida. Você não foi chamado para a impureza. Você foi chamado para a glória de Deus. Lembre de quem você é em Cristo. Lembre-se de quem você foi comprado para ser. Lembre-se a quem você pertence. E a partir dessas lembranças, lute contra o pecado. Lembre-se que você foi redimido para a glória de Deus. E faça todo o esforço possível, e como igreja nós devemos pensar nisso, para buscar a pureza não só sua, mas a pureza dos seus irmãos, a começar da sua casa. Nós, homens, temos uma responsabilidade muito grande em nossa casa para mantermos o nosso lar puro. Nós não devemos ser o canal de impureza para nossas famílias. Nós não devemos permitir que nossas esposas leiam ou vejam coisas que vão fazer mal ao coração delas, e nós somos responsáveis por isso. Nós também somos responsáveis pelos nossos filhos. Nós não devemos permitir que os nossos filhos vejam, ouçam aquilo que é imoral. Além disso, as mulheres têm responsabilidades
de proteger o seu próprio coração, proteger o coração do seu marido e dos seus filhos. Nós, como igreja, temos a obrigação de proteger os nossos jovens contra a imoralidade desse mundo. Porque, irmãos, de fato, esses pecados são terríveis, sorrateiros, estão prontos para agarrar o coração. Uma vez que eles agarram o coração, é difícil libertar. E por isso, então, irmãos, nós devemos vigiar constantemente, orar constantemente pela pureza da igreja, pela pureza dos casamentos, pela pureza dos nossos filhos, da nossa família, sabendo que, pela graça de Cristo Jesus, nós podemos viver nesse mundo impuro, de forma santa, para a glória do Senhor. Que o Senhor nos ajude a lembrar constantemente do perigo da imoralidade, nos lembrarmos que nós fomos redimidos, resgatados por Cristo, para a glória dele. Vamos orar ao Senhor mais uma vez? Senhor, nós oramos ao Senhor mais uma vez, agradecidos, ó Pai, porque nós fomos lembrados do nosso dever de fugir da imoralidade. Nós somos lembrados que existem razões maravilhosas para isso. Nós somos comprados por Cristo, nós somos membros de Cristo, nós estamos unidos a Cristo, nós somos um só Espírito com Cristo. Nós seremos ressuscitados pelo mesmo poder que o ressuscitou dentre os mortos. Nós teremos uma vida eterna com Ele, nós viveremos para a glória dEle. E todas essas razões devem nos fazer hoje viver para a honra e glória do Senhor. Nos ajuda, Senhor. Nos dá corações puros, corpos purificados. Nos lava, Senhor Deus, da imoralidade, nos purifica da imoralidade. E, ó Deus, não permita que a imoralidade entre em nossos casamentos. Não permita, ó Deus, que a imoralidade entre nas nossas casas, na vida dos nossos filhos, dos nossos jovens. Ó Deus, guarda esta igreja da imoralidade, para que nesse mundo impuro nós possamos viver de maneira pura, santa e agradável ao Senhor. Para que nós possamos glorificar o Senhor, render glória a Ti, não só com as nossas palavras, com o nosso coração, mas com o nosso corpo, para a honra e glória de Cristo, aquele que ressuscitou e nos ressuscitará. Amém. Irmãos, vamos